cultuando aos Reis dos Reis. Sem perca de tempo, pegue a sua Bíblia, Gênesis capítulo 25, livro do Gênesis capítulo 25. Enquanto você procura, quero eu louvar a Deus pela oportunidade ímpar de estar com os irmãos, pela vida da pastora presidente, pastora Cida Moura. Deus seja louvado pela sua vida. Estamos retornando aqui ao estado do Acre mais uma vez, e para mim é um motivo de muita alegria poder estar com os irmãos aqui do Ministério Assembleia de Deus Adebrais aqui do estado do Acre. Gênesis 25, você que encontrou, diga glória a Deus. Versículo 26 ao verso 26, que está escrito assim: e depois saiu seu irmão agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú, e por isso se chamou o seu nome Jacó, que era Isaque da idade de 70 anos quando os gerou. E cresceram os meninos, e Esaú foi um homem perito na caça, um homem de campo, mas Jacó era um homem simples, habitando em tendas. Amava Isaque a Esaú, porque a caça era o seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozinhara um guisado e veio a Esaú do campo, e ele estava cansado. E disse a Esaú a Jacó: peço-me, e disse-me, deixe-me, e peço-te que comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. E por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje o teu direito de ser primogênito. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá esse direito? E você dá glória a Deus. 3 pontos desse texto para que você entenda. 3 minutos da sua atenção. Esses 2 moços têm a promessa de Abraão sobre a sua vida. Repousou sobre eles o direito de ter a herdade que repousou também sobre a vida de Isaque, seu pai. Porém, a Bíblia diz que os 2 agora estão em conflitos internos dentro da sua própria casa. Porém, cada um tem desejos peculiares diferentes um dos outros. Isaque olha para Esaú e ama ele porque ele é um moço do campo, é um moço que caça animais, faz o guisado e traz o seu pai. Rebeca ama Jacó porque a Bíblia diz que ele era um moço simples e habitava em tendas. Mas a Bíblia diz que Jacó agora está preparando um guisado. E a Bíblia diz que nesse preparar do guisado, Esaú chega na tenda de sua casa e percebe que o seu irmão está fazendo algo para poder se alimentar. A Bíblia diz que tendo os 2 olhado um para com o outro, a Bíblia relata que Esaú se aproxima de Jacó e diz: dai-me um pouco desse guisado. E a Bíblia diz que Jacó olha para ele e diz: te dou um pouco desse guisado, mas para eu te dar um pouco desse guisado, você tem que me dar o direito da herdade que você tem, o direito da bênção que está sobre você, o direito de ser o primogênito da casa está sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz: e Esaú, olhando para o seu irmão, disse: eu estou cansado. Do que me adianta ter toda essa herança, ter todo esse dinheiro, ter toda essa bênção sobre a minha vida, ser o primogênito da casa, se eu estou prestes a morrer de fome? Você que ouve, diga glória a Deus. Entramos dentro do culto parecidos como Esaú, que chegamos aqui cansados, perecendo de cansaço físico, perecendo de cansaços espirituais, perecendo de cansaços financeiros, psicológicos e mentais.
Mas a Bíblia diz que Esaú tem o direito da bênção, tem o direito da primogenitura sobre ele, tem o direito da herança sobre si, mas ele negocia o direito que tem pelo um prato de comida. Você que ouve, diga aleluia. Deus te trouxe nessa noite para te lembrar uma coisa: o seu dízimo não é negociável. A sua bênção não é negociável. A sua promessa não é negociável. O que Deus tem para entregar a você, da oferta que o seu coração dá, não é negociável. Eu sei que o cansaço te bate, eu sei que o desânimo vem, mas a Bíblia diz que tendo ele olhado para uns com os outros, a Bíblia diz que Esaú negocia pelo um prato de lentilha. E nós entramos às vezes no culto negociando a bênção de Deus por poucas coisas. Você que está ouvindo, diga glória a Deus. O segredo do texto é esse aqui: não deixa o cansaço te vencer. Não deixa o cansaço das bênçãos tentar te enfraquecer. A Bíblia diz que ele negociou. O outro pegou a bênção, o outro pegou um prato, mas a Bíblia diz que tendo um olhado para com o outro, negociar os seus direitos. A igreja do Senhor precisa aprender uma coisa: tudo que o inimigo quer é que as janelas dos céus não abram sobre você. Tudo que o inimigo quer é roubar o que Deus tem para entregar para você. Tudo que o diabo quer é que você não oferte, não primicie, não faça esse voto, não dizime e não entregue aquilo que é de Deus. Porque o diabo sabe que nessa promessa, nessa bênção que está sobre a sua vida, há coisas maiores que os teus olhos possam imaginar. E eu quero liberar a palavra para poder passar a oportunidade. O seu dízimo, a sua oferta, não é uma questão de obrigação, é uma questão de gratidão a Deus. Você não dizima porque é obrigado pela lei, porque todo grato entende que o céu abre sobre a sua cabeça. Todo grato sabe que o céu tem mais para abençoar. E qual é a função do ingrato no texto, pastor? É que alguém que não recebeu o direito da bênção está lutando para ter a bênção. E eu vou dizer uma coisa para você: pode ter alguém do seu lado que não pode ter a oferta para dar hoje, mas se tivesse, daria a sua melhor oferta. Pode ter alguém do seu lado que não pode dizimar hoje, mas se pudesse dizimar, daria o seu melhor dízimo para Deus. Tem alguém do seu lado que talvez não poderia trazer uma primícia a Deus, mas no momento certo ele está dizendo: quando Deus me der, eu vou entregar a Deus, não por causa da lei, não por causa da obrigação, mas por causa da gratidão por tudo aquilo que Deus tem me dado e me abençoado. Eu vou dizer uma coisa e você recebe, eu passo a oportunidade. Deus não te trouxe aqui com esse cansaço do corpo, com esse cansaço físico da sua alma, com esse cansaço frustrado do seu trabalho durante o dia, para você chegar aqui e dar metade do seu louvor, dar metade da sua adoração, dar metade da sua oferta, dar metade do seu glória, dar metade do seu aleluia. Porque quem olha para você, você diz: estou cansado, mas tem uma promessa de Deus na minha vida. Estou cansado, mas tem uma bênção de Deus sobre a minha cabeça. Estou cansado, mas sei que o meu Pai me abençoou. Eu quero que você levante a mão se você puder. Você não vai negociar o que Deus tem para com você. Você não vai negociar o que Deus tem para entregar a você. Essa bênção, essa promessa, essa herança vai se cumprir na sua vida e na sua descendência, e através da sua oferta, através do seu dízimo, a sua casa e a sua família será mais do que abençoada.
Fique de pé para a gente poder orar. Eu quero que você pegue a sua melhor oferta a Deus. Você não veio aqui para negociar com o inimigo. Você veio aqui para herdar o que Deus tem com você. Levante a sua oferta aos céus. Pai, nós oramos